Olá, gente boa, graça e paz! Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens, o Natal Sobrenatural de Jesus. E que jornada incrível! Nós passamos aqui desde a primeira semana falando sobre o Natal Sobrenatural de Jesus. Falamos sobre a antiga profecia, sobre o anúncio dos anjos, sobre os pastores. E hoje, na jornada de hoje, eu quero compartilhar com você, nesta noite de Natal, a história dos magos e os seus presentes. E essa história está no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do verso 1 ao 12. Eu convido você a ler comigo esta passagem tão maravilhosa, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações preciosas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho, não voltaram à presença de Herodes, mas os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Uau, que história linda, né? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Eterno Deus, nós lemos a tua palavra, essa história tão preciosa que ocorreu na época do nascimento de Cristo aqui na terra. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, coisas grandes e firmes, em o nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Gente boa, que história maravilhosa. A gente vê aqui falando sobre os reis magos, né? Na verdade, não dizem que são reis, a tradição chama eles de reis. Mas o que a gente sabe com certeza é que eles eram astrólogos, eles estudavam as estrelas, eles estudavam os astros, eles ficavam observando os céus e tudo o que acontecia nos céus para eles, eles buscavam ver, olha, está acontecendo isso, aquilo, e traziam ali os escritos antigos, as profecias, para ver o que os astros, né, as estrelas diziam quando algum fato iria acontecer. E esses astrólogos, esses magos, eles eram ali da região, possivelmente da Pérsia, da Babilônia. E lá também era a região que tinha um profeta antigo chamado Balaão. E o Balaão, a história dele está no livro de Números, no livro de Números. Balaão não era um profeta, não era um profeta judeu, não era um profeta, ele era um profeta até pagão. E ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Porém, Deus não permitiu que ele fizesse isso. Tem até a história que a mula fala com Balaão ali, e Balaão só pode abençoar o povo de Israel. E no livro de Números, capítulo 24, verso 17,
Balaão, ele lança uma profecia falando assim: "E uma estrela aparecerá de Jacó, e o cedro se levantará." Uma estrela vai aparecer de Jacó e um cedro. Cedro é sinal de governo, cedro é sinal de liderança. Aparecerá, se levantará, né? Então, acreditamos que através dessa profecia, esses magos ali do Oriente, eles estavam aguardando quando isso ia acontecer. Quando eles viram a estrela aparecendo, eles falaram assim: agora vai se levantar um cedro. Vai se levantar um novo governador, um novo rei, aquele que o profeta havia dito há muitos e muitos anos atrás. E por isso eles foram seguindo a estrela até chegarem ali em Jerusalém, e aí tem essa história que nós lemos aqui, que é tão maravilhosa, e eu quero compartilhar com você, no dia de hoje, nessa noite de Natal, algumas lições preciosas a respeito dos magos e os seus presentes. E a primeira lição que a gente tira dessa história é que nós precisamos decidir encontrar e seguir Jesus. Decida hoje encontrar e seguir Jesus. Olha o que diz aqui o verso 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Decida encontrar e seguir Jesus. Isso é uma decisão que nós temos que tomar, não uma atitude que nós temos que ter. Você sabe que Jesus nasceu, você sabe que Jesus é real. Decida hoje encontrá-lo, decida hoje segui-lo, decida hoje. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Compete a nós que conhecemos essa verdade decidir, tomar uma decisão de encontrar e seguir Jesus. Natal não é apenas as festas, o panetone, a comilança, os presentes. Natal é sobre Jesus que veio aqui na terra e nós devemos encontrá-lo e segui-lo. Essa é uma decisão que nós devemos tomar. E a segunda lição que eu vejo nesse texto, que está no verso 3 e 4, é que quando nós tomamos essa decisão, sempre haverá oposição. Sempre haverá oposição para quem decide seguir e adorar Jesus, para quem decide se render a Jesus, para quem decide encontrar e seguir Jesus, sempre haverá oposição. Olha o que diz o verso 3 e 4. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou os principais sacerdotes, escribas do povo, e lhe ordenou e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. O Herodes, quando ele ficou sabendo que a profecia estava se cumprindo, que ia nascer um novo rei, ele ficou com medo de perder o seu trono, de perder o seu governo, e ele não tinha intenção nenhuma de adorar a Jesus. Ele tinha intenção de assassinar Jesus, tanto que a gente vê logo depois no verso 13 do capítulo 2, a partir do verso 13, a gente vai vendo ali no verso 16, que Herodes manda matar todas as crianças na tentativa de matar Jesus também. Jesus foge para o Egito ainda quando criança, né? Mas o que a gente tem que entender é que toda vez que nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus, de estar com Jesus, de nos render a Jesus, sempre haverá oposição. E às vezes oposição das pessoas que estão próximas de nós. Porque quando nós nos decidimos nos render a Jesus, seguir a Jesus é diferente de tudo que os outros falam por aí, assim. Quando você decide seguir a Jesus, você decide entregar a sua vida para Ele. Você decide negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e segui-lo. Essa é uma decisão que tem que ser muito racional e muito convicta, é uma decisão de fé. Eu decido seguir Jesus. E lógico que a gente encontra oposições. Lógico que sempre vão levantar pessoas que não querem isso.
porque sabem que se você seguir a Jesus, a sua vida muda e transforma. O diabo não quer que você siga Jesus, porque se você seguir a Cristo, você encontra a vida eterna, e o diabo quer que você continue na morte eterna. Jesus tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Saiba que quando você tomar a decisão de encontrar e seguir Jesus, oposição vai aparecer. Os Herodes vão se levantar, vão se levantar. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que nós temos que crer nas promessas da palavra de Deus. Nós temos que crer nas sagradas escrituras. Olha o que diz aqui no verso 3, no verso 5 e 6. Diz assim: Então Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Porque assim está escrito por meio do profeta. Vou ler até o verso 6. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor dentre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Creia nas promessas da palavra de Deus. Interessante que os magos, os astrólogos ali, os reis magos, eles, ao estudar as estrelas, eles sabiam quando o Messias iria aparecer, porque eles linkavam que quando aparecesse a estrela, né, aquela estrela aparecesse, cumpriria-se a profecia, o cedro se levantaria, né? Eles sabiam quando a estrela iria aparecer, mas eles não sabiam onde. Eles não sabiam onde. E quando eles vão até Herodes ali e vão seguindo a estrela, mas chegam lá, aonde que está nascido o rei dos judeus? Aí Herodes manda chamar então todos os sacerdotes, os escribas. Aonde que nasceu o Cristo? Aonde que ele vai nascer? E os sacerdotes e os escribas, eles vão na onde? Na palavra de Deus, nas escrituras. Como diz o profeta, vai ser em Belém. Vai ser em Belém. Em Belém, em terra de Judá. Creia nas promessas da palavra de Deus, creia nas sagradas escrituras. Vivemos em dias em que muitas vozes estão se levantando, pessoas estão falando muita coisa, pessoas estão dizendo aí, criando narrativas na internet, nas redes sociais. E se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente não conhece essa Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. Então, os magos, eles sabiam aonde, quando iria nascer, porque eles tinham parte ali da promessa, da escritura, eles tinham ali a profecia de Balaão, mas eles não sabiam onde. Então, eles vão até Jerusalém, Herodes chama ali todos os escribas, todos os sacerdotes, e eles, ao examinarem as sagradas escrituras, mostram o caminho, mostra onde Jesus estaria, aonde ele nasceria. A palavra de Deus, as escrituras sagradas apontam para Jesus. Então, mais do que você ficar ouvindo as pessoas pela internet, eu acho que é legal você ouvir sempre pastores, pregações, mas mais importante que isso, creia na promessa que há na palavra. Abra a tua Bíblia, leia, isso vai ser transformador, vai mudar a tua história. Então essa é a terceira lição, creia nas promessas bíblicas. E a quarta lição, e essa é uma lição profunda para a nossa vida, está no verso 7 e 8, que diz assim: Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. A quarta lição que eu aprendo com a história desses magos aqui e seus presentes é que nós temos que tomar cuidado com os falsos amigos. Cuidado com quem bate da sua costa,
Cuidado com quem fala assim: ah, não, tá tudo bem, vamos lá, vai dar certo. Tem pessoas que querem apenas bajular com interesse, querem apenas estar ali porque você tem algo a oferecer, mas não estão do teu lado verdadeiramente. E é difícil demais você saber quem é quem. Quem é quem? Por isso, guarde o teu coração. Guarde o teu coração e saiba que, infelizmente, existem pessoas que são falsas. Não deveria existir, mas existem. O que você vai fazer? Você pode mudar o interior de uma pessoa? Não pode. Você pode orar por ela, você pode pedir para Deus ter misericórdia dela, pode guardar o teu coração. Tome cuidado com os falsos amigos. Cuidado com os falsos amigos que te abraçam, que falam: não, tá tudo bem, vem cá, vamos fazer isso, e te levam para caminhos errados. E te levam para longe da presença de Deus. Se alguém chega para você e fala assim: não, você não precisa mais de Jesus, você não precisa ir na igreja, você não precisa ter a sua fé, foge dessa pessoa. Foge dessa pessoa. Ela não te aproxima de Jesus. Cuidado com os falsos amigos. Ah, mas ele é legal, ele faz isso, faz aquilo. Mas se não te aproxima de Jesus, não é legal você caminhar com essa pessoa. Ande com pessoas que te aproximam de Cristo. Ande com pessoas que te aproximam da paz, da esperança, da bondade, da fé. Amém? Então, cuidado com os falsos amigos. Tome muito cuidado com os falsos amigos. E a quinta lição que eu aprendo lendo esse texto aqui de Mateus capítulo 2, a história dos magos, está no verso de número 9, que diz assim: Depois de virem o rei, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Eis que ao ouvirem o rei, os magos partiram, e a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. A quinta lição desse texto é que milagres acontecem durante a jornada. Milagres acontecem durante a jornada. Continua caminhando, continua seguindo, continua andando, continua na jornada. Milagres acontecem durante a jornada. Não para não. Não desista. A estrela vai adiante de você. A estrela vai adiante de você. Segue Jesus. Olha para a luz de Cristo. Olha para essa luz que ilumina o caminho e nos ajuda a vencer. Milagres acontecem durante a jornada. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que há grandes provações, grandes lutas, mas confie que Deus tem um plano, um propósito e milagres vão acontecer. Vai ser no caminho, vai ser na jornada, só não pode parar, só não pode desistir. Prossiga para o alvo, prossiga para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a última lição, e uma lição preciosa, está no verso 10 e 11, que diz assim, do 10 ao 12, né? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, e entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Volto ao verso 11, que diz: E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Uau! Quando você encontrar Jesus, entregue a sua melhor adoração a Ele. Eu digo para você que todos os dias nós temos que entregar a nossa melhor adoração a Ele.
o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa busca, a nossa alegria. A última lição é essa: entregue sua melhor adoração a Jesus Cristo. Hoje é um dia de Natal e teve as trocas de presentes, amigos secretos, brincadeiras e criançada recebeu presente, você deve ter recebido presente. Mas se você falou assim, puxa, passei o Natal, não recebi nada, eu vou dizer uma coisa para você, você recebeu sim. Você recebeu o maior presente de todos, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o maior presente que alguém poderia ganhar e nós ganhamos. Ele veio para nos salvar. Por isso, hoje, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos achegamos diante de Cristo, nós temos que entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós o adoramos com louvores, mas primeiro Ele se entregou para nos salvar. Isso é precioso demais. É Natal. Jesus nasceu. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado, estressado, mas eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar no teu coração. Segue Ele, busque a presença dEle. Deixa Ele te dar a paz que excede todo entendimento. Deixa Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em nós, ser a esperança da glória. Quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Eterno Deus e amado Pai, nós compartilhamos da Tua palavra, dessa mensagem tão poderosa, desses ensinamentos tão prazerosos e pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, que a Tua palavra esteja no nosso coração. Cada vida que está hoje nos ouvindo, cada um que está na sua casa, onde que estiver ouvindo esta mensagem, que possa se sentir amado e abraçado pelo Teu Espírito Santo. Que possa entregar hoje aos pés da cruz de Cristo, aos pés da manjedoura e da cruz, o coração, um coração grato e alegre, uma adoração verdadeira e pura. Apesar das lutas e das adversidades, possamos te adorar em espírito e em verdade, para a glória do teu nome. Espírito Santo, toque em cada vida hoje. Dá um Natal incrível, que a tua luz esteja brilhando sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa. Jesus abençoe você. Que a bênção dele esteja na tua vida, na tua casa e na tua família. Que você possa buscar a Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade. Que você possa viver um Natal incrível. Jesus te abençoe e até mais.